para você que acompanha as manchetes aqui no portal da Marcela Rosa, nessa segunda-feira, 1º de junho de 2020. Os 2 meses de agravamento da pandemia aqui no Amazonas, que foram os meses de abril e maio, o Amazonas registrou 5.168 sepultamentos aqui na capital, onde é feito esse controle. 2.809 no mês de abril e 2.359 sepultamentos no mês de maio. Mas a boa notícia é que essa curva de mortes, de enterros, tem tido uma queda vertiginosa nos últimos dias. O informe do dia 31 de maio, deste último domingo, foi de 47 mortes nos cemitérios públicos e particulares de Manaus, ou seja, voltamos praticamente à normalidade da média de enterros, felizmente, aqui na capital amazonense. Apesar do clima de tensão política, tivemos mais um domingo com manifestações que pedem o fechamento do STF, do Congresso Nacional, a volta de um regime militar lá em Brasília e que teve novamente a participação do presidente Jair Bolsonaro, além das manifestações em São Paulo, na Avenida Paulista, entre apoiadores de Bolsonaro e um outro grupo que protestava pela democracia, direitos humanos. Houve conflito entre esses dois lados, então foi um domingo muito tenso. Apesar de todo esse cenário, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, disse em entrevista ao jornal Valor Econômico nesta segunda-feira que não há a menor possibilidade de golpe militar. Mourão defendeu o presidente, disse que ele se irrita facilmente com as críticas e com essa situação, que ele é orientado pela sua equipe a não se irritar tanto assim, mas que muitas vezes ele não consegue se controlar e acaba desabafando. Hamilton Mourão também pediu, entre aspas, para deixar o cara governar. Segundo o vice-presidente da República, enquanto os limites entre os poderes for respeitado, não há possibilidade de golpe militar ou de volta de um regime militar no Brasil. CPI da pandemia aqui no Amazonas. A Justiça negou uma liminar e extinguiu o processo contra a CPI da pandemia, que já corre lá na Assembleia Legislativa aqui do estado do Amazonas. A ação foi impetrada pela deputada do MDB, Alessandra Campelo, que é uma das mais aguerridas defensoras da base do governo e que tentava, em mais uma manobra, tentar impedir, então, os avanços dessa investigação por meio da Comissão Parlamentar de Inquérito. O desembargador Mauro Bessa extinguiu o processo que pedia, então, mandado de segurança contra a designação dos membros da CPI da pandemia e assim os trabalhos seguem normalmente esta semana na Aleã. A polícia de Washington, a capital americana, que trabalha na guarda da presidência da República, teve que usar gás lacrimogêneo e fazer uma série de manobras de segurança para evitar a aproximação de manifestantes. Era mais uma manifestação contra o racismo e também contra a morte de George Floyd. Essas manifestações simplesmente se multiplicaram por todos os Estados Unidos desde o começo do fim de semana, na verdade, desde a morte e a divulgação do vídeo, e agora os manifestantes cercam realmente a Casa Branca. A polícia orienta, inclusive, os funcionários que chegam nessa segunda-feira para trabalhar na Casa Branca, para que usem subterfúgios, para que esses caminhos não sejam descobertos pelos manifestantes. Até mesmo o presidente Donald Trump teve que usar um esconderijo subterrâneo por causa de uma possível ameaça de invasão dos manifestantes. Donald Trump disse em redes sociais que considerava esses manifestantes antirracismo como terroristas, o que acirrou ainda mais os protestos. Essas foram só algumas das manchetes aqui no nosso site. Você tem muito mais informações da Amazônia, do Brasil e do mundo acessando o portal. Também tem muitos serviços online. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!